Vanessa, então agora me conta. Durante toda essa trajetória, né, porque quase 2 décadas trabalhando, deve ter acontecido algumas situações assim que você pensou, ai não, deu pra mim. Ou, nossa, vale a pena continuar. Sim. Bom, quando eu comecei, a gente não tinha ainda o salão parceiro. Não Sim. tinha essa questão de... É muito novo. Sim, profissional ser MEI, ter contrato de parceria, nada disso. Então, todo dono de salão, quando abria, era com a cara e com a coragem. E quando tinha uma ação trabalhista, tinha que rezar para que o juiz entendesse essa relação que era nova. Era muito dentro do segmento da beleza. Não era tão comum como é hoje. E teve um momento em que eu tive muitas ações trabalhistas, porque eu era desorganizada, enfim, por uma série de situações. Isso foi uma das coisas que quase me fez desistir realmente. Mas é aquela história, quando você tem um sonho, você vai e consegue. Mas foi bem pesado naquela época. Hoje em dia tá tudo muito mais fácil, né? E o ponto assim que você pensa, vale a pena continuar? Quando eu vejo os exemplos que eu tenho de não funcionários, mas de parceiras, né? O sacrifício delas. E aí a gente começa a entender que querer é poder. Então essa convivência com essas pessoas, com essas parceiras maravilhosas que eu tenho hoje, é que me mostram que realmente a força de vontade é que move as montanhas. E olhar para elas e ver essa força é que me dá força também. Então deixa eu te contar agora uma curiosidade. Muito eu comento isso nos bastidores e é a primeira vez que eu vou contar isso. Assim, para nós publicarmos nas mídias sociais. Toda vez que uma grande empresa me contrata, dependendo do que nós vamos precisar desenvolver, porque hoje nós estamos em Balneário Camboriú, sua empresa em Itaim-Bibi, é uma parte mais minha e sua, é a nossa primeira fase, vamos para a segunda fase, onde a equipe entra, né? Tem todo esse organizacional. E às vezes é algo muito pontual. E que a gente acaba não precisando ter contato direto com a equipe, presencial. Às vezes eu tenho contato online, um direcionamento, um acompanhamento, sabe? Mas, quando nós precisamos estar ali naquele contato direto, eu sempre peço ao meu contratante que me libere a chegada no espaço um dia antes. E aí eu me caracterizo. Então, eu troco meu cabelo, eu coloco uma peruca, eu vou sem maquiagem, eu vou com as minhas unhas sem fazer, eu coloco uma roupa mais não fora do meu estilo, mais despojadona, coloco um óculos muito grande, às vezes amarro um lenço no cabelo, deixo só a pontinha da lace, da peruca aparecendo. Por quê? Porque eu gravo e filmo tudo com uma câmerazinha oculta. Para que ele entenda como que o cliente dele é abordado do começo ao fim. Então, durante aquele atendimento, eu crio realmente situações do cliente oculto, sabe? Sim. E ele vai visualizar, e vai escutar, e vai identificar toda aquela trajetória. E aí eu dou uma de chatinha, pidona, às vezes elogio, às vezes vou pegar um cafezinho, derrubo, deixo cair, entendeu? Às vezes do nada a manicure tá esmaltando, eu puxo a mão, o esmalte tá molhado, eu coço o cabelo, ai, borrei. Porque é um conjunto de situações que acontece que muitas vezes pesa pro administrador, pesa pro proprietário, pesa pro empresário, e que ele não consegue organizar porque ele não vivencia o momento, ele vivencia a reclamação. Consegue entender? Sim. Então, eu sempre peço para ele, agora que você já passou por isso, né? Se você puder, porque a gente se conversa. Então, eu costumo dizer assim, o DJ conhece outro DJ. Sim, A dançarina conhece outra dançarina, o confeiteiro conhece outro confeiteiro. Não é verdade? É mais fácil essa ligação. Então você tem contato com outro empresário, não precisa ser na sua cidade. Vamos ao lado, vamos na cidade vizinha, no bairro próximo. Faz uma troca, se caracteriza e fica no salão do seu amigo, do seu parceiro, né? Um dia como um profissional que está ali aprendendo. Fiz uma entrevista, passei, mas não sei se vou ficar, hoje eu tenho um dia de teste. Isso é tão importante que virou quadro, por exemplo, do Fantástico. Sim. Quando eu entrego esse material para ele e entrego com a minha visão, ele fala, Jô, para tudo. Eu preciso hoje me organizar, digerir isso, porque a gente vai mudar muita coisa na mentoria que eu contratei. Eu tenho outra visão agora. Por que você não me falou isso quando nós começamos o processo? Porque você precisava ver. E se você pedisse para alguém que não fosse provocar essas situações que eu provoquei para você ter acesso a essa informação, não ia adiantar. É meio que como todo um esforço, uma trajetória, um tempo, uma dedicação, sem esse resultado que você tem aqui agora. Isso muda totalmente. E aí eu te pergunto, você já pensou em vivenciar isso de uma outra forma? Imagina se você estivesse hoje, por exemplo, em Santos, né, numa cidade próximo, Jaguariúna, Campinas, né? A possibilidade de trocar com uma proprietária, com uma empresária no segmento. E ela entrar no seu como uma profissional contratada, fazer parte dos bastidores, caracterizada, e você ir pro dela. Você não tem noção que 24 horas depois você seria uma outra empresária no segmento. Sem dúvida.
Sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa ideia seria bárbara. Eu toparia na hora fazer isso. É fundamental. Porque a gente que é dono já sabe o que você vai olhar, né? Pra que lado você vai. Mas é como você. Mas com um olhinho. É, sim. Diferente o outro olhinho. Você tá Com entendendo o que eu tô certeza, falando? sim, sim. E essa avaliação no toque de pele também seria fundamental. Eu acho que quanto mais contribuições a gente tiver, melhor vai ser o lugar. E nós estamos aqui, na realidade, compartilhando todas essas informações para somar, porque são coisas tão complicadas, né? São coisas tão difíceis. E nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a dificuldade que o profissional tem de chegar e conversar mais abertamente com o empresário, o proprietário do espaço, sobre a divisão de faturamento, quem que fica com qual função do produto, a economia de produto e tal. E também a dificuldade que o empresário tem de organizar isso tudo com o profissional, porque são cabeças diferentes, criações, culturas, formações diferentes, né? Às vezes, um profissional que você contrata, ele passou por uma escola, teve uma formação, treinou. O outro não, ele foi autodidata, ele foi aprendendo com o tempo, ele foi se debatendo de uma estrutura a outra, e ele tem um excelente trabalho, você contrata por conta disso, mas ele não tem o polimento. E esse polimento faz muita diferença. Até porque influencia no entendimento, né? Ficou curioso? Curiosa? Então vem com a gente pro próximo encontro, te espero lá.